primeiro momento, eu confesso a todos que estão aqui que eu estava preocupado em fazer aí o levantamento de questões envolvendo interseções entre o direito de família e o direito público, principalmente o direito administrativo. Mas, a partir do instante em que comecei a me deitar sobre o tema, eu vi que ele é verdadeiramente muito rico. Nós temos vários temas e questões a abordar. Praticamente aqui eu vou ficar com alguns que entendi mais adequados para o final da tarde de hoje. Nesse momento, eu também acho importante, para começar, fazer uma guinada para o século passado, quando nos deparamos com o Código Civil 16. Ao olhar o Código Civil 16, o seu grande doutrinador, Clóvis Bevilacqua, definia a família como o complexo das normas que regulam a celebração do casamento, sua validade e os efeitos que dele resultam, as relações pessoais e econômicas da sociedade conjugal, a dissolução desta, as relações entre pais e filhos, o vínculo do parentesco e os institutos complementares da tutela e da curatela. Olhar essa definição significa dizer que, naquela época, o Código Civil se prendia a uma ideia de família vinculado a um tipo de sociedade conjugal. Era esta a visão que tínhamos. E, a partir daí, nós vimos com vários conceitos e, hoje, podemos dizer, preconceitos também. Nós tínhamos vários preconceitos, principalmente em relação à mulher. Era um valor daquela sociedade. O tempo passa e nós vamos ver um marco divisor. Este marco divisor é a Constituição de 88. A Constituição de 88, em seus 2 artigos, que são pilares no plano da família, os artigos 226 e 227, traça uma visão moderna de família e vai nos permitir uma evolução total do conceito que hoje temos de família. Essa visão dada por esses 2 artigos traz o desprendimento da ideia da sociedade conjugal entre homem e mulher e seus filhos. Passa agora a valorar a afetividade, a estabilidade e a ostentabilidade como elementos maiores para a ideia de família. Nós temos que, com base nesses 2 artigos e a visão da evolução da sociedade, e aliás aqui eu gostaria de fazer uma colocação, olhando para o direito de família, podemos dizer que ele evolui com uma velocidade maior hoje do que o direito empresarial. O direito de família hoje não encontra barreiras. O direito de família cada vez mais se prende a uma teoria sociológica chamada teoria da realidade. Ou seja, temos que nos desprender de visões preconceituosas e enxergar o mundo como ele é. Não adianta mais fecharmos os olhos para vários tipos de relacionamento que temos. Relacionamentos homoafetivos ou não. E vários tipos de famílias que começamos a enxergar, principalmente a família monoparental. Nós temos, então, que o direito de família passa a ser visto maiormente através de seus princípios já conhecidos por todos vocês, da proteção à família, da efetividade, da igualdade entre cônjuges, da igualdade entre filhos, do melhor interesse da criança. Já agora também nós temos
também o princípio da proteção do idoso, que é um princípio muito forte, que começa a aparecer e ser posto com maior força, né, no âmbito do direito de família e ser considerado também pelos vários tribunais. E é aí que eu quero dizer que vamos ver uma interseção entre esses vários princípios que vão nortear o direito de família. Nós vamos também fazer uma projeção para os vários princípios que norteiam o direito público. Se olharmos para o direito público, principalmente o direito administrativo, nós vamos ver o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da isonomia, o princípio da moralidade, o princípio da eficiência. E dentre esses vários princípios, nós temos também o da moralidade. E se fizermos aí um olhar para o direito público e o direito de família, nós poderíamos começar com uma visão restritiva de direitos posto pelo direito público ao direito de família para chancelar a moralidade. Digo isso porque, ao vermos a questão do parentesco e ao analisarmos o princípio da moralidade no âmbito do direito público, podemos ter, de forma clara, que a moralidade rechaça, muitas vezes, a presença da família contemplada no âmbito do direito administrativo. Não por outra razão que a lei de licitações, no artigo 9º, traz embaraços à contratação de empresas quando observamos a presença de parentesco dentro desta empresa e no âmbito do poder público que vai proceder à contratação. Ainda aí, podemos ver também rechaçada a perspectiva de termos a contratação de parceiros privados se no âmbito do poder público nós temos a presença de parentesco dentro daquele poder que vai proceder à contratação. Mais ainda, nós temos aqui a súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13, que é carregada pelo marco da quebra do nepotismo no âmbito da administração. A súmula vinculante número 13, que vem com uma imposição diante de uma constatação forte de que, não raras vezes, cargos comissionados em confiança eram ocupados por parente até o 2º grau. Essa súmula vem e quebra. Houve muita ponderação no sentido contrário a essa súmula, mas nós temos aqui não apenas que mostrar a conduta moral, nós temos que parecer, a administração deve agir como mulher de César nesse instante. Não basta ser ou ter uma conduta moral adequada. A administração necessariamente tem que se fazer ver dentro dessa moralidade. E aí, diante da súmula vinculante, um primeiro ponto que no plano da interpretação dos tribunais surgiu e agora me parece encaminhar para um lado mais adequado. Logo no início, quando editada a súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal começou a fazer um marco diferenciador para efeitos de nomeação. Começou a mencionar que, não obstante a súmula 13 se direcionar às 3 esferas de poder ou função do Estado, ela teria uma eficácia menor no plano do Executivo, no que tange aos seus
agentes ocupantes de órgãos no primeiro escalão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, logo após editar a súmula vinculante, veio a trazer algumas decisões no sentido de que o Executivo poderia nomear para os seus ministérios ou para as suas secretarias, dependendo da esfera do Executivo, parentes de até o segundo grau. A justificativa seria de que a súmula número 13 não estaria direcionada aos agentes políticos. E mais, havia uma razão consequencial. Teríamos aí uma questão ligada às várias prefeituras do nosso país, onde, não raras vezes, haveria dificuldade de um prefeito nomear agentes para cargos comissionados em secretarias. Então, o Supremo tomou esta primeira posição. Esta linha de posição, ela acabou sendo o quê? Ela acabou sendo, hoje, deixada de lado. O Supremo Tribunal Federal parece já agora, diante da resistência dos vários tribunais estaduais, a aceitar essa divisão de tratamento entre agente político e o agente que não seria político. O Supremo Tribunal Federal acabou por mudar a sua orientação e hoje já não mais faz distinção entre agente político e os demais agentes para efeitos da incidência da súmula 13 aqui mencionada. Bem, como mencionava, existem certos princípios do direito público, como a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, que acabam trazendo restrições à participação da família no plano da administração. Isso me parece adequado, não obstante ser restritivo à família, pelas razões já aqui postas a todos vocês. Feita essa primeira explanação quanto aos princípios, e diante do meu tempo, que aqui se coloca exíguo, eu até já combinei com a professora Nádia que a poesia que eu iria finalizar ficará por conta dela, Eu vou passar para outros tópicos práticos, analisando alguns casos que seriam interessantes, que vinculam a ideia de família e o poder público. O primeiro caso que eu trago envolve a ideia do servidor público e a licença para acompanhar cônjuge. Bom, todos sabemos que no plano do direito público a ideia da licença sem vencimento é uma ideia que projeta inicialmente uma visão de discricionariedade administrativa. Então, sempre se colocou no plano do direito administrativo que o poder público teria discrição de permitir ou não aquela pretensão de licença sem vencimentos. Esta visão, ela começa a ser modificada quando estamos diante de uma ideia atrelada à família. Aqui, vejam, pelo princípio da maior proteção à família, que podemos retirar dos artigos 226, parágrafo 7º, e 227, caput da Constituição, os tribunais superiores, tanto o Supremo quanto o Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que a licença sem vencimentos para acompanhar cônjuge, quando temos
aí crianças, ou quando não temos crianças, ela passa a ser um direito subjetivo. Não mais tem a administração a perspectiva de recusar essa licença. Há aí, então, uma chancela de um princípio do direito de família, que é da proteção maior à família. Ainda que, já não mais ligado à ideia de licença sem vencimentos, mas ligado à questão da remoção para acompanhar cônjuge, nós temos um julgamento emblemático do Supremo Tribunal Federal de 2015 que menciona que a remoção para acompanhar cônjuge por outro cônjuge, que também se coloca como servidor, né, é um direito subjetivo que apenas pode ser retirado caso a administração demonstre que esta situação é prejudicial ao interesse público. Nesse caso, nós tínhamos uma procuradora da Fazenda que residia no mesmo estado que seu marido, que era um delegado da Polícia Federal, e o seu marido foi transferido para outro estado. Essa procuradora, observando que lá havia cargo vago dentro de sua carreira, solicitou à administração, mesmo não havendo ela, a administração, aberto um concurso de remoção, essa procuradora solicitou a sua remoção, apontando a existência de cargos vagos. A administração indeferiu essa pretensão ao argumento de que, se ela quisesse, que postulasse então a licença sem vencimento. Ela mencionou que não, que pretendia continuar trabalhando, que havia cargo vago naquela região e que ela pretendia uma remoção, ela pretendia continuar exercendo a sua atividade, mas já agora no estado onde estava o seu marido. A administração recusou, essa questão foi para a Justiça, o magistrado de primeiro grau, no âmbito federal, deferiu a antecipação de tutela, a administração entrou com uma suspensão de efeitos da tutela antecipada, junto ao Supremo, e teve indeferido essa pretensão com base no argumento maior, né, do princípio da proteção à família. Agora, saindo da questão dos servidores e entrando já agora num tema um tanto quanto mais caro, mais complexo, que é a questão previdenciária e o cálculo atuarial e as novas famílias que percebemos diante da evolução que temos neste plano. O primeiro caso que eu trago aqui são as questões que começam a surgir diante do repetitivo 622, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, da palavra do ministro Luiz Fux. Ali ficou constante a perspectiva do filho ter reconhecido e ter presente a paternidade, não apenas afetiva, mas também a paternidade biológica. O caso que levou, o que estava sendo julgado neste repetitivo, me parece todos aqui conhecem. Tivemos uma investigação de paternidade. O pai biológico trouxe sua defesa, mencionando que aquela criança que ali pretendia tê-lo como pai, já tinha um pai afetivo, não poderia ter um
um segundo pai, seria ele, o pai biológico. Então, colocava este plano de defesa. Essa questão chegou até o Supremo, e o Supremo, pautado pela dignidade da pessoa humana, pautado pela maior proteção ao interesse da criança, entendeu que mesmo havendo pai afetivo, aquela criança tinha direito ao reconhecimento de seu pai biológico. E mais, fez ver também que esta criança teria também, pela maior proteção ao interesse do menor, todas as consequências positivas no plano patrimonial para ela. Ora, se assim o é, nós temos uma questão aqui. Esta criança, ela terá direito também, caso esses dois pais se coloquem como agentes públicos, ao pensionamento no momento do falecimento de ambos, ela poderá acumular essas pensões? É um tema que começa a ser levado aos tribunais. Os julgados, antes do repetitivo 622, se encaminhavam em um determinado sentido, no sentido negativo. Após o repetitivo 622, a tendência majoritária dos tribunais vem se colocando no sentido de aceitação, até porque pautado aí em um princípio maior, também constante, de sede constitucional, que é a maior proteção da criança. Mas isso não deixa de nos trazer um pensamento, que é do cálculo atuarial. Ali, quando o legislador estabeleceu a ideia do pensionamento, ele estava fincado em cálculos que se faziam presente dentro de uma concepção, seja de paternidade ou até amanhã, como as coisas giram e a tecnologia evolui, pode ser também maternidade, mas dentro da ideia de um pai e de uma mãe, para efeitos de projeção de pensionamento. E, obviamente, que dentro do cálculo atuarial se tem aquele número de pessoas que, servidores, não deixarão pensionamento a qualquer pessoa. Isso faz parte do cálculo atuarial. E isso terá que ser revisto diante do 622. Talvez isso traga uma mudança de valores ou de tempo de serviço para efeitos de adequação a esse repetitivo ou a esta visão. Não adianta tentarmos ver o mundo dentro de uma visão bela e sem consequência. O direito, ele não se afasta da economia. Algumas pessoas mencionam que a economia é capaz de matar o direito. Não diria isso. Ao contrário, nós sempre que olharmos para o direito e percebermos que certas decisões projetam consequências econômicas, temos que ter a responsabilidade de pensar se isso é possível ou não, dentro de uma visão do limite do possível. Estou recebendo aqui um aviso de que meu tempo encerrou, então eu vou procurar ser rápido agora e fechar peço 3 minutos à mesa. Segundo caso, a questão previdenciária se daria, então, quanto às famílias simultâneas, seja no plano do concubinato ou do casamento. Ontem nós ouvíamos aqui o professor Anderson Schreiber. O professor Anderson, ele tem um posicionamento muito claro e
me parece que todos vocês já sabem, ele defende a ideia do concubinato simultâneo e até da perspectiva de termos o concubinato com o casamento. Ele faz um desenvolvimento de tese. Isso também trará consequências para o plano previdenciário. E nós teremos aí que analisar esse tema. Bom, eu vou pedir permissão aqui a todos para passar e deixar só no imaginário esse tema. E vou entrar agora em 3 casos rápidos, né? Cada um em 1 minuto, como dito aqui. Né? Bem, o primeiro refere-se ao direito à prisão domiciliar por parte da mãe que se coloca presa preventivamente. Todos nós sabemos que a Lei 13.257, de 16, observando o maior interesse da criança, estabeleceu um marco, alterando a redação do artigo 318 do Código de Processo Penal, de tal sorte que a presa preventivamente, a mulher vier a ser presa preventivamente, tendo filhos até 12 anos, que sejam ligados a ela, que tenham um vínculo forte, poderá postular a prisão domiciliar. Nós vimos isso aqui no estado do Rio de Janeiro, com uma pessoa conhecida, mas não quero falar exatamente sobre esse tema, quero falar sobre outro. Na medida em que temos o princípio da igualdade entre homens e mulheres, vem a pergunta: a legislação não altera em igual plano para o pai. O pai não tem a perspectiva de postular a prisão domiciliar. Em um primeiro momento, por razões óbvias. A mulher teria um vínculo muito maior com o filho, principalmente a criança. Mas imaginemos aqui a seguinte situação. É uma criança que possui apenas o pai. O vínculo é fortíssimo. Essa criança tem 3 anos de idade. O seu pai, apesar de ter cometido um crime, ter sido preso em flagrante, se coloca numa prisão preventiva. Vamos imaginar que tenha cometido um roubo, mas um roubo exatamente para trazer valores para o seu lar. A Defensoria sabe muito bem o que eu estou dizendo. Antes de ser magistrado, fui defensor público. Então vem a questão. Essa criança que não tem qualquer outro parente e vê o seu pai sendo preso, como ficará? Será levada já agora, então, para uma instituição? Poderá o seu pai, diante de situações excepcionais para o caso, postular aí a sua prisão domiciliar, adotando o princípio da isonomia? É um tema que trago para reflexão. É um tema novo. Ainda não temos decisões sobre esse tema. Agora, saindo deste plano e falando da responsabilidade civil do Estado, e já fechando, mais 1 minuto e 30 segundos, vem, né, ainda aqui uma outra questão que envolve a prisão e a criança. Sabemos todos nós que o artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal responsabiliza o Estado quando houver erro judicial ou quando a pessoa ficar presa além do tempo. Por conseguinte, aquela pessoa que fica presa além do tempo constante de sua pena pode postular a indenização.
surge então um tema que está começando a ser julgado pelos nossos tribunais. E a criança pode postular indenização pela prisão além do tempo e a falta de contato com o seu pai? Já temos julgados no sentido de chancelar o direito à reparação moral por ausência afetiva do pai ou da mãe por prisão acima do tempo. Então, o judiciário vem aceitando a legitimidade das crianças para também postular, com base nesse preceito, a prisão além do tempo. E já para fechar, 2 pontos ligados à adoção. A adoção foi um tema tratado antes desse painel. Na revista número 27 do BDFAM, há um artigo muito interessante do professor Vladimir Delira. Ele levanta aqui um tema: o direito à convivência familiar por meio da adoção e a responsabilidade do Estado moroso. Ele levanta a questão que envolve a demora do judiciário em retirar da instituição uma criança que foi colocada e colocar no seio de uma família. Poderia isso levar à postulação de uma reparação? É o que ele pergunta. Concomitante a esse ponto, há uma questão que foi levada ao Tribunal do Rio de Janeiro há pouco tempo. Versava sobre uma adoção de uma criança onde a mesma passou a sofrer maus tratos por parte dos pais adotivos. Essa criança, por diversas vezes, começou a denunciar os maus tratos que sofria. Entretanto, todos se calaram em um primeiro momento, desde o Conselho Tutelar até outras esferas do poder público. Quando aconteceu um acidente maior, que ela foi levada a ser hospitalizada, veio à baila tudo que ela sofria. E surgiu então a questão: pode essa criança postular indenização em face do Estado por ter sido colocada em uma família substituta inadequada para esse tipo de procedimento? Essa questão está sendo julgada e eu vou me poupar o direito de falar sobre o tema, porque posso ser levado ao julgamento, mas levanto para reflexão e, pedindo desculpas pela delonga, encerro aqui a minha fala dizendo que a poesia fica por conta da professora Nádia. Muito obrigado.